9 últimos jogos no Morumbi, 20 milhões de renda, hein? 20 milhões faturados. A torcida do São Paulo realmente impactante, realmente presente, né? Não é de hoje apenas, já há um bom tempo a torcida do São Paulo vem se fazendo presente. Pena que ela não tem um time à altura, pena que ela não tem a entrega dos jogadores que ela gostaria de ter, né? Pena que ela não tem uma administração que possa usar esse dinheiro de maneira saudável, de maneira competente, enfim, todo esse trabalho. Seria muito legal a presidência do São Paulo prestar contas para a sua coletividade, né? Seria muito legal, por exemplo, eles falarem onde vai esse dinheiro, com que é gasto esse dinheiro que, por exemplo, entra pela arquibancada, né? No consumo dentro do estádio, dos aluguéis de camarote, das entradas, né, que são pagas, enfim, tudo isso, né? Seria muito legal a gente saber esse tipo de receita para onde vai, aonde é utilizado. Mas aí eu estou querendo demais também, é delírio da minha parte. Até porque o presidente que fez campanha falando em transparência, o que ele menos faz na administração dele é justamente a transparência. Por falar em administração, a batata tá assando e não é só pro Zubeldia não, hein? Não é só pro Zubeldia que a batata tá assando aí já há algum tempo. Comentários lá nos corredores do Morumbi que tem muito conselheiro aí bravo com o Belmonte, né? Bravo por quê? Bravo porque é um trabalho aí de 3, 4 anos absolutamente inócuo, né? Zero, pífio, né? Um trabalho horrível que afundou ainda mais o São Paulo. Ele, como diretor de futebol, ele é responsável pelas contratações, ele é responsável pela venda de jogadores, né? Então, assim, é uma função importantíssima, estratégica no São Paulo Futebol Clube, né? Claro que ali você precisa ter gente competente cuidando disso, porque senão vira essa farra do boi, jogador que sai, jogador que chega, empresário que enfia jogador goela abaixo, né? E, gente, até hoje, absolutamente nada. Nós temos um Campeonato Paulista nessa administração e nós temos uma Copa do Brasil nessa administração. O resto, chegar em semifinal, em oitavo, que o presidente comemora, e muito bochechinha aí comemora também, não faz parte do meu cenário de São Paulino. O meu cenário de São Paulino é completamente diferente desse cenário. Portanto, aí a plataforma para ser presidente do São Paulo, do seu Belmonte, ela tá, hein? Os degraus estão meio soltos, hein? Os degraus estão meio quebrados. Vamos ver se ele vai conseguir aí ter fôlego, né? Porque se depender do trabalho que ele entrega, nós estamos ferrados. Ele está ferrado, na verdade, né? Ferrados estaremos nós se ele for presidente de São Paulo. Eu paro de falar de São Paulo Futebol Clube. Não, não é uma ameaça, não. É um cuidado com a minha saúde, única e exclusivamente. Porque eu fico imaginando esse diretor de futebol como presidente de São Paulo. Aí, para mim, não falta mais nada, né? Para eu seguir falando de São Paulo Futebol Clube. Aí eu aposento aqui, pronto, vou cuidar de outras coisas que eu ganho muito mais. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Quarta-feira de Libertadores, hein? Batendo na porta aí do São Paulino. E como é legal a Libertadores, como é bom a Libertadores pro torcedor São Paulino, né? Senhores, Libertadores, ela passa por alguns aspectos, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Ela passa por alguns aspectos que são muito mais importantes do que a qualidade do jogador, do que a organização tática do time. Ela passa fundamentalmente pela determinação, pela vontade, pela aplicação, pelo envolvimento com a partida, né? Então, Libertadores é jogada de maneira diferente. Nem sempre o time mais organizado ou o time mais técnico, ele consegue vencer um time inferior. Por quê? Porque a gente sabe que a determinação, a vontade, a raça, né, a intensidade, ela comanda os jogos de Libertadores. São Paulo fez um baita primeiro tempo, legal, contra o Alianza Lima. Não fez? E depois? Dormiu, os caras empataram o jogo. Então, assim, por quê? Porque não adianta. Pode ser na sua casa, pode ser no adversário. Por falar em casa, eu estava vendo uma conta aí, o São Paulo, 9 partidas no Morumbi esse ano, 55% de aproveitamento, e tem gente que bate palma. 55% de aproveitamento, gente, significa eu só ganhei metade dos pontos que eu disputei dentro da minha casa. E tem gente que bate palma, gente.
né? Isso que é incrível. O cara torce para o São Paulo Futebol Clube, o tricampeão do mundo, o tricampeão da América, o hexacampeão brasileiro, de nomes gigantes na história, de conquistas épicas, e o cara se contenta com esse tipo de coisa e bate palma. Eu sei que são outros tempos. A gente sabe que são outros tempos. A questão está em aceitar ou não aceitar os outros tempos, né? Então eu continuo me colocando na seguinte situação. O nível de São Paulinidade que eu atingi vendo esse São Paulo dos anos 70 para cá, ele é gigante demais, ele é exigente demais para eu ficar calado diante disso aí que a gente assiste, né? Então, a gente sempre quer mais, a gente sempre exige mais, como os torcedores dos outros times também. Isso é a coisa mais normal do mundo e do torcedor de futebol, é claro, né? O Alves estava comentando, gente, que como é que é? Ele estava elogiando o Zubeldia, porque o Zubeldia dá oportunidade para a base. Alves, eu só vou dar uma notícia para você, viu, filho? Você só está jogando, você é um bom jogador, eu quero que você continue jogando, mas você está tendo chance porque Luiz Gustavo, Oscar, Lucas, né? Essa turma toda aí tá machucada. É por isso que o Luciano tá péssimo no meio de campo, até que enfim, né? Então aí você tem oportunidade. Não é que nem você pegar e colocar você por mérito, que você merece para mim. Você merece, o Lucas Ferreira merece, o Rian mais do que merece, que é o melhor de todos e não tem oportunidade. Então assim, não é favor do Zubeldia não, e nem bondade dele não. É obrigação dele usar base, né? É obrigação, a gente quer ver os meninos dentro de campo. Como um dia a gente viu o Cilinho botar o Silas, o Miller, o Sidney, o Márcio Araújo de volante, Nelsinho na lateral esquerda, montar um time inteiro quase de garotos. Por que não? Eu prefiro ter paciência com esses garotos do que ter paciência com esse monte de pereba aí. E olha que interessante, se você pegar os machucados, à exceção do Pablo Maia, gente, você vai ver que a faixa etária tem um peso, né? Quando você planeja um elenco e monta um elenco, você tem que ter esse cuidado. Porque se você coloca muito jogador com a idade já avançada, com o nível de jogos que tem, a quantidade de jogos que tem, o cara não vai aguentar. Luiz Gustavo vive machucado, o Lucas vive machucado, o Oscar já se machucou, nem começou, o Caleri agora se machucou, né? Então esse peso da idade, ele também é representativo, e a gente tem que ter cuidado na formação do elenco. Sim, o São Paulo historicamente teve jogador velho bom de bola, Leônidas da Silva, Zizinho, Gerson, Toninho Cerezo, vou ficar contando um monte aqui, Mário Sérgio, né? Mas, gente, é aquilo que eu te falo, quando você tem um time com várias peças titulares e importantes, você corre esse tipo de risco. Apesar da gente só estar em abril, os caras já estão reclamando da temporada. Meu Deus do céu, hein? Estão falando aí do Luciano com a 9. Eu tenho um tempo que eu falo isso, porque para mim o único lugar que caberia do Luciano é disputando a posição de centroavante. Eu já há algum tempo lá atrás eu já falei isso. Eu vou ver se eu levanto um vídeo aqui só para... O pessoal vai falar, agora você fala. Tudo bem. Mas assim, para mim o único lugar dele é de tentando ser 9 lá. Só que é interessante, né? Era o Caleri, o André Silva e o Rian Francisco, era o terceiro. Agora vai ser o André Silva, o cara que for contratado novo, o Luciano adaptado e o Rian Francisco. O Rian Francisco caiu de terceiro para quarta opção. Uma vergonha o que a gente vê acontecendo no São Paulo com relação a isso. É uma vergonha, a mesma vergonha que foi o William. A mesma vergonha que foi o caso William. O William é para ser titular do São Paulo arrebentando de jogar. Era para ser titular arrebentando de jogar. Foi doado lá para o Porto. Foi esquecido e doado para o Porto. Agora eles querem fazer a mesma coisa com o Rian Francisco, que é melhor que todos esses caras aqui junto, né? Ah, mas como é que você sabe se ele não subiu? O que a gente viu do Rian Francisco já é motivo suficiente para ele ter mais oportunidade. Pelo menos isso, né? Amanhã a gente não tem Arboleda, não tem já os desfalques de todo, e vamos ver como é que o seu Zubeldia vai armar, vai montar o time contra o líder do grupo, né? Não tem pressão de torcida, lá é mais tranquilo, mas a gente sabe que o Libertad é um time perigoso, como todo time da Libertadores é perigoso. Legal, irmãos? É isso daí, vamos ficar na torcida, vamos ficar na expectativa e a gente volta para falar
mais de São Paulo e Libertad. Para mim o São Paulo ganha, na razão vai ser 1-1, mas no coração vai ser 1-0 para o São Paulo lá em Assunção. Deixa aí teu placar também. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.